Nós vamos lá para Mogi, onde está tendo problema lá no jogo São Paulo e Rondonópolis. Para variar, esculhambação na organização. O repórter Adriano Dolfi está com a gente. Boa noite, Adriano Dolfi. O que está acontecendo por aí ou o que aconteceu por aí? Boa noite, Flávio Prado. Boa noite aos telespectadores do Mesa Redonda. Falamos ao vivo aqui da cidade de Mogi das Cruzes, estádio Francisco Ribeiro Nogueira, o popular Nogueirão, estádio recém-reformado, capacidade para 10 mil pessoas. A torcida do São Paulo veio para assistir o jogo contra o Rondonópolis pelas Alpinhas. O jogo, aliás, que o São Paulo já estava previamente classificado. Partida de mata-mata, mas a equipe já estava classificada devido ao esdrúxulo do regulamento da Federação Paulista de Futebol. Enfim, 10 mil pessoas aqui no Nogueirão para acompanhar a partida. São Paulo já vencia antes do intervalo por 2-0, ficar de 2-0, mas cerca de 500 torcedores ficaram do lado de fora, torcedores que não conseguiram ingresso para acompanhar a partida. Alguns deles tentaram forçar o portão que dá acesso ao setor de imprensa, acesso também aos torcedores, e a Polícia Militar interveio. A Polícia Militar agiu com balas de borracha, bombas de efeito moral, tentando dispersar aí essa multidão do lado de fora do estádio, e a confusão acabou chegando para dentro do estádio. A PM entrou em confronto com os torcedores organizados que ficam atrás do gol da direita, aqui as cabines de imprensa, e a PM entrou em confronto com esses torcedores e ocasionou uma grande confusão aqui no estádio. Como disse, bombas de gás lacrimogêneo foram atiradas, uma nuvem de gás que parou sobre o estádio, inclusive idosos, crianças, mulheres foram atendidas aqui no centro de saúde do estádio Nogueirão, e essa confusão agora já está terminada. A PM conseguiu dominar aí alguns torcedores que estavam tentando, inclusive, vandalizar o estádio. O jogo, inclusive, terminou agora com a taxa de 4-0 para o São Paulo. Como eu disse, o São Paulo já estava classificado para essa partida, mas, enfim, o retrato da absoluta desorganização, viu, Flávio Prado? Jogos da Copa São Paulo com excesso de público, estádios que não comportam essa capacidade, a PM também tentando aí conter esses vândalos que vieram ao estádio para acompanhar o jogo do São Paulo, e esse é o retrato da desorganização desse evento promovido aí pela Federação Paulista de Futebol, Flávio Prado. A princípio, ninguém ferido, não é, Adriano? Oi. Bom. As imagens mostram o cacetete voando lá. Tem gente ferida? Tem gente também, ferida? né? Infelizmente, parece que tem. E a Federação Paulista de Futebol, rigorosa, emite uma nota. Lamentamos o que aconteceu e vamos investigar. Ou seja, agora vai. Agora vai. Flávio. É um lixo, né? Os caras não têm capacidade de organizar nada. É terrível. Mas eu não estou lá, estava assistindo o jogo, assisti o primeiro tempo, até pensando que o programa era às 21h30. Parece que voltou a ligação, quando eu já te devolvo a palavra. Pois não, Adriano, e aí? Tem mais alguma informação sobre feridos, alguma coisa? Não, perdemos o contato. Desculpe, Godoy, pode voltar. Então, o estádio é para 10 mil pessoas. Quantas pessoas tinham dentro do estádio? Parece que 10 e mais um bando fora. Então, dentro do estádio está tudo certo. Teve confusão dentro do estádio? Não. Não, parece que isso aí é dentro do estádio. Não teve confusão. A confusão não começa dentro do estádio. A confusão começa com 500 pessoas que não conseguiram entrar. E não respeitaram a capacidade. Porque quem organizou e quem estava cuidando, a princípio a responsabilidade da Polícia Militar, permitiu a entrada ideal. Capacidade máxima, 10 mil. 10 mil estavam lá. 500 que não entraram conseguiram arrumar a confusão. Aí quem está lá dentro resolve defender os 500 errados. E aí provoca um conflito com a polícia. Então, onde que está a desorganização? Não pode permitir... Está na falta de respeito... Sim, mas não pode respeito de que dos 500 que estão do lado de fora. Isso tem que isolar, não pode nem chegar perto, sabendo que as pessoas são varzianas. Resolvendo, a confusão está sendo resolvida lá fora. Aí quem está dentro, que não tem nada com isso, resolve defender os comparsas. São os bandidos uniformizados que a gente já sabe como é. Como a gente pode culpar a organização? Não pode nem deixar se aproximar. Isso se, em qualquer lugar civilizado, você não pode deixar nem se aproximar. Então, qualquer lugar civilizado. Eu tô falando, bagunça, zona. É o vagabundo respeitar.
Então, mas não respeita, então não pode nem deixar se aproximar. Não respeita, o que acontece? É conflito, nós não temos uma polícia que resolve. Então você não pode deixar aproximar. Diplomaticamente conversando, porque não dá para conversar diplomaticamente, dialogar com vagabundo, cara. Porque assim, tem que entrar 10 mil, porrada. chegou aqui. É só porrada, daqui a 1 quilômetro, você tem ingresso? Não tem. Não chega nem 1 quilômetro de distância, acabou. Não tem nem que chegar. Flávio, é que é zona, os caras fazem de qualquer jeito. Nós não estamos falando do final da Copa do Mundo. Espera um pouquinho, isso, porque claro, do jeito que você está falando, eu sei que seria o mundo ideal, eu não estou contra a tua tese, certo? Mas isso acontece na Copa do Mundo. Olha, vai chegar no estádio de Munique, 2 quilômetros antes só passa quem tem o ingresso. Isso é um sonho Isso dourado. deveria ser padrão. Não, né? ok, eu concordo. Só que tem um detalhe. Isso acontece sempre em jogos da Copa São Paulo, quando envolve time grande. Então, o retrospecto serve para você evitar erro futuro. Você toma uma pancada uma vez, você toma duas. Por que eu tomo pancada? Eu tomo pancada porque o time grande vai jogar em tal lugar. Não pode fazer isso. O risco de tomar uma caceta, de dar confusão, é enorme. Time grande na Copa São Paulo tem que jogar em estádio importante. Porque aí é outra conversa, entendeu? Você pode ver os caras que estavam batendo, a polícia que estava lá na porta, não era a polícia militar, não. Aquele não é o uniforme da polícia militar. Aquele não é uniforme da Polícia Militar. É guarda municipal, civil, né? Alguma guarda coisa municipal. Assim. Aquele não é uniforme da Polícia Militar. É uniforme azul, estranho. Então, não é da Polícia. Mesmo que fosse, aconteceria a mesma coisa. Só estou dizendo por uma questão de informação. Né? Lá dentro, mas devia ter Polícia Militar lá também. Ok. Tem que jogar em estádio grande. Time grande, Palmeiras, Santos, São Paulo, Corinthians. Não tem que levar. Mas você sabe que tem esquema com as prefeituras. Essa Copa São Paulo é um grande esquema. É uma grande jogada, uma grande troca de favores. Tanto que tem um monte de porcaria de time insignificante que entra nisso. Está jogando Sampaio, Correia e Rondonópolis. Joga nesse estádio aí, legal. Tudo bem, beleza. Agora, São Paulo, classificado. Pode ver que todo mundo que está brigando lá está com camisa. É porque todo mundo sai de casa com camisa? Nada, aquele grupo é uniformizado, é organizado. Tá na cara que é organizado, né? É óbvio que é organizado. Então esses caras é que vão para arranjar confusão. Agora, arranjar confusão em Mogi, né? É isso, né? Mogi nas Cruzes. Arranjar confusão em Mogi, porque é tudo macho, né? Para arranjar em Mogi, tudo bem. Agora vai arranjar no Pacaembu. Mas eles arranjam. Então, tudo bem, mas só que o bicho vai pegar, não vão entrar, entendeu? É uma outra conversa. Estádio grande, Morumbi, entendeu? Arena Palestra, Itaquera, entendeu? Rua Javari, que é mais central. Aí os caras abaixam a bola. Agora vai lá. O problema de jogar no interior, time grande, vira um terror. Eles invadem a cidade e a cidade pacata, tranquila, pequena, algumas um pouco maiores, são infernizadas por esses caras. Ou vocês acham que eles chegam educadamente na cidade, saem educadamente, passam nos postos de gasolina, nos restaurantes, respeitando as pessoas pela rua? É uma diplomacia. Então não é assim, é confusão. Time grande tem que jogar em estádio grande. Pronto, é isso, é coisa rápida. Não está tendo futebol. Não vai atrapalhar o Campeonato Paulista. Não, está parado o Campeonato. Campeonato Nacional não tem. Joga o time grande em estádio na capital. O risco de acontecer essa porcaria é muito menor. Em Marília, jogou Marília e Cruzeiro. 15 mil torcedores. Não teve uma confusão. É isso aí. 15 mil torcedores para assistir Marília e Cruzeiro. Qual o apego? Qual o apelo para levar 15 mil torcedores no estádio Marília e Cruzeiro? É o interesse, né, de o olhar. amor pelo futebol do público. Então, mas para assistir Marília e Cruzeiro juvenil, 15 mil torcedores, porque o torcedor gosta. Marília fez uma péssima campanha ano passado, mas a cidade está motivada que o Marília agora vai subir novamente, porque é melhor você disputar uma divisão inferior com a perspectiva de subir do que disputar uma divisão superior para não cair, não é? 15 mil torcedores para ver o jogo juvenil, sem nenhuma confusão, sem nenhum incidente, porque não envolveu nenhum dos 4 grandes de São Paulo. O problema está nessa bandidagem que integra facções de torcida. Que são assim com time, que são assim com polícia, são assim com tudo, são assim inclusive com políticos. Flávio, eu só quero dar um testemunho a favor do Flávio aqui. Uma coisa ele falou, ele tem razão. Esse campeonato, essa Copa São Paulo de Juniores, quando ela nasceu para ser disputada em São Paulo, tanto é que chama Copa São Paulo.
Aí depois que virou estadual, Fábio Lazar. Mas se jogava aqui em São Paulo, nos estados de São Paulo. Aí quando virou nacional, entrou política no meio, claro que... Nossa, é uma zona isso aí. É tudo vendido, tudo negociado, tudo com esquema. Esquema com prefeitura, esquema com os times, é tudo esquema. Exatamente, é tudo as esquema. prefeituras pagam, né, para sediar. Jogador paga para jogar, é um esquema, é uma várzea. Aí entrou esses empresários que realmente fazem isso, pagam para jogador, para mostrar o jogador deles, né? E até nos times grandes, às vezes o moleque não joga porque não dá dinheiro para treinador. Então, quer dizer, virou uma Copa que foi uma Copa da vergonha, né? Como quase tudo no Brasil é assim. Então, é verdade que você vê, a própria CBF hoje, que moral tem a CBF para chegar e dizer que um clube está rebaixado ou subiu? Nenhuma. O presidente está em cana, praticamente em cana, né? Vai assumir agora um presidente complicadíssimo. Né? Chico, me perdoe. Só para dar um recadinho aqui rápido que eu estou recebendo. Vocês esqueceram de dizer que a Copa, ninguém paga, não paga para entrar no estádio e não tem ingresso. Quer dizer, em cima do que disse o Godoy, quer dizer, todo mundo pode entrar sem pagar. Eu não sou contra isso, não. Eu acho legal. Agora, tem que ter ingresso. Eu não acho. Mas tem que ter o ingresso, né? Tem que ter controle de alguma coisa. Ingresso, agora, só isso. Acontece o seguinte, a copinha. Não tem controle. Porque aí é tem perigoso. Controle numa zona. O Sesc faz um trabalho maravilhoso, peças, shows maravilhosos, meia hora antes, ou 40 minutos ou uma hora antes, você vai distribuir o ingresso. Tem que ter um mínimo de controle. Isso é uma zona, isso é uma esculhambação. Com internet e tudo, isso Claro, isso é uma zona, uma esculhambação, é tudo de qualquer jeito. O que acontece é o seguinte, a copinha, quando ela foi criada, foi para preencher um vazio que havia no futebol, na entre-safra aí do ano e tal. E ela parecia muito bem, porque era um momento de você observar os jogadores que tinham futuro, que podia acontecer e tal. E toda a mídia, ela se voltava para a copinha. Então ela tinha uma visibilidade, tinha uma importância muito maior. E era muito mais restrito o número de clubes. Alberto, e era muito mais fácil para a mídia acompanhar a revelação. Claro, entendeu? Agora, com 112 clubes, participaram 112 clubes. 112 clubes em vários lugares. Olha, você só fica sabendo no dia seguinte o resultado. Naquele time que jogou lá no fundão, pode ter um Pelé lá, ninguém viu o cara jogar. Exatamente. O time dele perdeu. É o empresário que, topou no meu aqui, joga o teu lá, não sei o quê. Mercado de pulga. Sabe o mercado de pulga? É isso. Mas sabe por quê? Também, né, contribuiu para que ela perdesse grande parte do seu interesse, foi que os campeonatos europeus passaram a ser transmitidos para cá com mais frequência e eles invadiram esse período, eles invadem esse período, né? O futebol alemão, o futebol espanhol. E tem outra coisa, né, Helena? Esses jogadores são todos conhecidos. Tem sub-20, que você vê na TV, tem sub-15, sub-17. Esses jogadores de São Paulo, todos que estão aí, a gente já conhece. Jogadores do Corinthians, qual é a revelação do Corinthians? A gente já conhece todos. A Copa São Paulo é mais um evento. Não, e deu confusão no sub-15. Mas a gente conhece os jogadores. Os principais jogadores do São Paulo, a gente já conhece. O Corinthians conhece, o São Paulo conhece, do Santos. Mas a gente conhece os jogadores. Agora, é curioso, o Alberto falou que perdeu o interesse. Como que essa competição perdeu o interesse e leva 15 mil torcedores, 10 mil torcedores, capacidade máxima do estádio? Como que ela perdeu o interesse? Qual é a falta de interesse? Qual é o jogo que tem em Mogi das Cruzes? Então, a competição não perdeu o interesse. Das Cruzes, a competição São Paulo, não perdeu o interesse. Não é isso, o jogo do São Paulo Qual o interesse que a competição perdeu? Pode ter perdido para nós, que temos uma faixa etária um pouco elevada, que aprendemos a conhecer, gostar da competição do jeito que ela era, conservadora, daquela maneira pequena, mas para essa geração que está acompanhando agora aí, vivendo o futebol do jeito que o futebol é hoje, essa Copa é extremamente importante. Tem um apelo esportivo muito grande. Será? Veja quanta sede nós tivemos e quantas confusões nós tivemos. Onde nós tivemos confusões? Envolvendo quem nós tivemos quantos jogos tiveram público? É isso aí. Você citou um ou dois. É isso aí. Não, você citar citar um exemplo. Não, um ou dois não. Você citar um exemplo é insuficiente. Vou falar uma coisa, não é um exemplo não. Você pega a competição, em todas as sedes, em todos os jogos, sedes onde tem time profissional, seja a divisão que for, na Copa São Paulo, o público foi maior do que será no jogo da equipe profissional. Em todas as sedes
onde nós tivemos jogos de clubes que nem são da cidade, levaram mais torcedores do que o clube profissional da cidade vai levar na competição. Não é interesse, é de graça. Então, É o de graça. Mas é legal. Mas O existe cara um vai apelo. assistir. Pô, eu não tenho nada o que fazer. Tá bom. Posso Vai ficar em fazer casa de graça assistindo até injeção campeonato de ar na europeu. veia. Então eu vou no estádio a troco do quê? Então ela tem um apelo, ela chama uma atenção, ela atrai um público. Agora, 15 mil torcedores para assistir Marília e Cruzeiro. Em troca do quê? Então ela tem um apelo. Ela Por que atrai a uma torcida atenção. não vai ver o Marília? Eles foram ver quem? Não, mas por que o cara não vai ver o Marília? Vê o Cruzeiro. Agora vê o público. Não, por que o cara não vai ver o Marília? Então, agora vê o público. Ele vai ver a Copa São Paulo? Então, Ele não agora tem esses interesse 15 mil. no evento. Ele, Então se ela tivesse... tem um apelo. Não, ele vai ver porque é a Copa São Paulo? Ou Aí é é- porque é de graça? Ele vai ver porque Então é de graça. 15 mil torcedores foram no estádio só porque é de graça. De graça, Porque senão, sem se ele injeção. gostasse de futebol, ele ia ver o Marília, ele não ia ver o Copa. Ele foi porque é de graça. Mas se ele gostasse de futebol, ele ia ver o Marília, que é principal. Ele foi ver porque é a Copa São Paulo. Não é que ela 15 mil torcedores foram lá só porque é de graça. Porque é de graça. Mas se ele gostasse de futebol, ele ia ver o time principal. Onde que o juvenil é mais importante que o profissional? Quando você leva para um extremo a discussão, você perde a noção das coisas. Eu não disse que ele quer perder, que não tem mais nenhuma importância. Tem importância. Claro que tem, tanto é que está sendo realizado. Mas em relação ao que ela significava, o porquê dela ser criada, isso ela perdeu. Não, muito virou zona, sem virou interesse. zona, sem dúvida. Gente, vamos ver o Corinthians.